Boa noite a todos. Gente, acontece cada coisa comigo. Eu amo beija-flor. Amo. E aí eu tenho aquelas casinhas, aqueles potinhos do beija-flor pela casa lá, para ele ficar lá no quintal. O beija-flor sumiu. Aí eu falei pro meu marido, gente, o que será que aconteceu? Será que ele ficou bravo? Será que aconteceu alguma coisa? Eu não pus a água do jeito que ele queria? Porque toda vez ele estava lá em casa. Aí faz um mês sumiu. Tô lá preparando a palestra para vocês. E aí eu tô lá, ele entra dentro da minha casa. Entrou em dois. Eu não sei se um estava fugindo do outro, mas entrou um. Gente, ele ficou umas 2 horas dentro da sala onde eu estava. 2 horas. E ele ficava rodando, eu aqui no computador fazendo a palestra. Eu falei, gente, que isso? Falei, nossa, que bom que você voltou, conversando com ele. E ele lá, fazendo assim, ó, em volta do computador, em volta de mim, no teto. Aí eu falei para ele assim, acho que ele não está conseguindo sair. Fui lá, eu tenho umas portas de vidro, abri todas as portas de vidro, falei, ele vai ver que lá tem ar, ele vai embora. Não foi. Ele ficava em cima do ventilador olhando para mim. Olha isso. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, você precisa ir embora, porque eu vou dar uma saída, vou buscar pão. Você vai ficar fechado aqui dentro, eu conversando com ele. E ele lá assim, ó, em cima do ventilador. Eu falei, bom, sinto muito, eu vou comprar meu pão. Fechei as portas de vidro, fui embora. Demorei acho que umas meia hora. A hora que eu voltei, ele lá, em cima do ventilador, olhando para mim. Falei, eu estava me esperando. Falei, agora pode ir, tá? Ele foi embora. Falei, gente, é umas coisas que acontecem que assim, ó, a gente precisa estar atento, a gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. A espiritualidade se comunica com a gente o tempo todo. Na presença de um arco-íris, que a maioria das pessoas não estão abertas para essa realidade maior. Então aí as pessoas olham, é um arco-íris. Não, gente, é uma luz ali. Está mostrando algo maior, tem algo ali. E só entende, só conecta quem está aberto para toda essa espiritualidade, essa comunicação com o cosmos. Então o que a gente vai falar hoje sobre os chakras, e aí eu estava falando, uns 20 anos atrás, eu fui convidada para num simpósio que estava tendo na Faculdade Federal de Uberlândia, na odontologia, E eu fui lá, eu sempre fiz acupuntura para tratar meus pacientes com dor, e aí eu fui falar sobre acupuntura, e eu levei falando sobre os chakras. Aí eu cheguei lá na universidade, eu achei que todo mundo, ainda mais aluno, que é muito novinho, está em busca disso, eu achei que quando eu fosse falar chakra, todo mundo sabe o que é. O menino virou e falou assim, professora, seria fazenda, sítio? Lá meu pai tem. Falei, gente, eu fiquei assim, sabe quando você fica assim, o cara de paisagem? Falei, filho, chakra não é chácara. Eu falei, chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda, centro de energia ao longo da coluna vertebral. Ah, professor, não sabia não. Então é interessante, né? E é porque a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe. Não é assim. Então eu faço as palestras com muito amor, porque é para despertar consciência, para as pessoas estarem atentas. Então, olha lá, quando vocês verem um beija-flor, entenda que ali é um sinal, tem algo ali, um passarinho, ele está muito em cima de você. Presta atenção. O que será que o universo está querendo mostrar para você? Tudo tem conexão. Todo mundo que está nessa sala agora não veio aqui por acaso, não se cruzou por acaso para ouvir o que vai ser falado hoje. Então, essas conexões são muito importantes para que a gente entenda que a vida é muito maior do que viver só os interesses materiais. Porque a maioria das pessoas ficam voltadas só para que a matéria. E esquece de perceber que a sorte, as oportunidades estão acontecendo a todo momento à nossa volta, mas só quem percebe, quem tem a intuição, é que consegue sentir a presença de algo maior em volta de nós. E aí a vida começa a ficar muito mais bonita, ela começa a fazer sentido, porque a gente começa a enxergar mais. Então vamos lá. De que nutrimos?
Os seres humanos, nós seres humanos, nos nutrimos de alimentos líquidos, sólidos, e recebem pelo aparelho digestivo, do ar atmosférico, pela respiração, não é? Tudo isso aí vai trazer energia para o nosso corpo. Mas também se nutre de energias cósmicas e espirituais, que é isso que a gente vai falar mais. Porque todo mundo sabe que a energia entra no nosso corpo pelo ar que nós respiramos, por isso que fazer uma inspiração profunda, segurar um pouco o ar e soltar o ar, principalmente de manhã, isso traz energia para o nosso corpo. Se alimentar de algo saudável também traz energia para o corpo. Agora, as energias maiores que nutrem também as nossas células e nossos órgãos, chama energias cósmicas e espirituais. E André Luiz, em Missionários da Luz, ele diz assim, ó, a cada minuto descem sobre nós encarnados bilhões de raios cósmicos, vindo das estrelas, dos planetas, além dos raios solares e luminosos que a ciência mal conhece. Alguém hoje prestou atenção no céu, a hora que veio para cá? Quem que viu a Lua e o planeta alinhado? Quem viu? Gente, eu paro tudo para ver. Eu saí lá fora, a hora que eu olhei, a Lua nova e um planeta. Ah, mas como você sabe que é planeta? Aquilo é estrela. Não. Qual a diferença da estrela para o planeta? A estrela pisca. O planeta é uma luz fixa. Então, sempre que você olhar para o céu, e o planeta, a luz é maior que a estrela. A hora que você olha e você vê lá fixo, é um planeta. E hoje tem um alinhamento de um planeta com a Lua. Tem algo aí para dizer. Então, olha lá, ó, descem sobre nós, então, milhares lá, de raios vindo das estrelas, energia. Os raios emitidos pela água, pelos metais, os raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, animais e seres humanos. Isso sem contar com as emanações psíquicas dos seres desencarnados que rodeiam a Terra. Então, nós estamos, na verdade, rodeados de energia por todos os lados. Quando a gente entende esse mecanismo, a gente capta essa energia. O outro que não sabe nada disso, ele fica desvitalizado, porque para receber energia, você precisa colocar atenção no ato de receber. Você precisa estar presente. O que é estar presente? É estar no aqui e agora. Ah, mas estou aqui agora. Será? Se você estiver aqui pensando em algo lá fora, você não está presente. Se você está na tua casa pensando lá no seu trabalho, você não está presente. E a maioria das pessoas vive essa desconexão. Ele não está presente onde o corpo está. A mente sai toda hora. Então, isso entra muita interferência, principalmente espiritual. Tem um ditado que diz assim, ó, casa abandonada é invasão de ladrões. Não abandone a sua casa, seu corpo sagrado. Então, esteja presente dentro do seu corpo, prestando atenção em tudo que acontece, é no aqui e agora. E aí a gente vai falar lá dos centros de forças e do plexo. Então, nós temos 7 centros de força, são milhares de chakras, tá? Chakra significa, então, roda, em sânscrito. E aí, 7 principais chakras, eles vão na nossa coluna vertebral, do topo da cabeça até aqui embaixo. Então, 7 grandes chakras, olha lá. Nós temos o chakra básico, que é esse aqui. Chakra sacro, que está em cima dos órgãos sexuais. Chakra do plexo solar, mais ou menos em cima do estômago. Chakra cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Assimilar as energias cósmicas e espirituais é a função desses centros de força, ou centros vitais, que se localizam em nosso perispírito. Olha que interessante. Quando o oriental, o hindu, ele fala aura, todo ser humano tem uma aura, é um campo luminoso em volta do seu corpo. O que o espiritismo fala? É o seu perispírito, é a mesma coisa.
É o seu campo de energia que envolve, que manda energia para o seu corpo físico. Porque o corpo físico, ele se reabastece dessa energia vital, que está na aura ou que está no perispírito. Então, olha, prestem bem atenção, aonde a gente perde muita energia. Matéria é energia e vibra. Pensamentos e emoções também geram energia. Portanto, nossos pensamentos e emoções afetam a nossa matéria, já que são energia. Então, se toda essa energia ela é conduzida pelo pensamento, o pensamento atrai as energias, ou negativas ou positivas. É bom, se a gente sabe, por isso que fala, pensar positivo é bom. Por que é bom? Porque vai canalizar você numa frequência mais elevada e vai trazer essa energia para dentro de você. Mas a maioria dos seres humanos não ficam atentos aos seus pensamentos e deixa com que a mente ela fica perdida, na maioria das horas, com um monte de pensamento de tragédia, de coisas ruins que vai acontecer, com medo do futuro. E aí o que você atrai? Um monte de negatividade para dentro do seu corpo. Tem uma psicóloga muito famosa em São Paulo, a Lourdes Possato. Ela diz assim, ó, tudo que você pensa passa para o seu corpo. Ponto. Não tem e se, não tem e se. Tudo que você pensa passa para o teu corpo. É bom pensar negativo? É bom se desvalorizar, não ter respeito por si próprio, não amar quem você é? Por quê? Vai danificar as suas células, vai danificar os seus órgãos. Então a gente precisa estar atento, gente, a tudo isso. Dr. Richard Geber, médico americano, ele diz assim, ó, os seres humanos são vistos a partir de uma perspectiva de sua anatomia multidimensional, constituída de corpos vibracionais, olha o campo aqui, ó, olha a aura, olha o perispírito, constituída pelos corpos vibracionais espirituais, os chakras, nadis e meridianos, que sofrem constantemente influências vibracionais do mundo ao nosso redor. Então, isso a ciência é um médico falando que, além do nosso corpo físico, tem os corpos vibracionais. Só que a ciência atual, ela olha muito só aqui, ó, sendo que a causa está aqui. Por isso que a homeopatia, a acupuntura, os florais de Bach e todos os florais que existem, eles vão tratar os corpos sutis, porque é aqui que começa tudo. E depois a gente vai entender essas camadas aqui como são. E aí, como a gente falou de um médico, que é a parte da ciência, que ele tem a parte espiritual, então quem quer estudar, o livro chama Medicina Vibracional, Dr. Richard Geber. Ele explica tudo sobre isso, é uma delícia você entender. Ah, mas para que eu vou saber sobre isso? Eu não faço nada na área de saúde, não trabalho. Gente, é para você cuidar de você mesmo, porque todo esse conhecimento traz o autocuidado. E aí você começa a ficar esperto em relação a tudo isso. E aí a doutora Marlene Nobre, vocês conheceram a doutora Marlene Nobre? Ela já veio fazer palestra aqui nessa casa, há muito tempo atrás. Médica, ginecologista, ela já desencarnou, e ela era presidente da Associação Médica Espírita do Brasil. E a gente tinha Associação Médica Espírita em vários estados, né, do Brasil, e aqui de Ribeirão Preto a gente fazia parte, e aí nós conhecemos a doutora Marlene Nobre. E aí, olha o que a doutora Marlene Nobre fala. De fato, quanto ao perispírito, as revelações confluem para um modelo composto de camadas tipo cebola e engloba vários corpos, como o duplo etérico, o astral, o mental e o causal. O que ela falou aqui? O que é a cebola? A cebola, quando a gente olha, é uma cebola só, não é?
mas ela é composta de várias camadas. E assim é o nosso corpo. Olha lá, ó. Composto de várias partes. Então, a espiritualidade andando junto com a ciência. E aí a doutora Marlene Nobre coloca isso aqui no livro dela, Além da Matéria, ó. Perispírito, formado por várias camadas, que engloba vários corpos, e aí vem os corpos, duplo etérico. No duplo etérico é o corpo mais próximo do nosso corpo físico. Nele tem todos os órgãos, ele é a cópia fiel do nosso corpo físico, só que energético. Ele tem todos os órgãos, todas as células. Então, quando você adoece, é aqui que começa, para depois atingir o corpo físico. Vocês lembram do mata-borrão? É muito antigo. Ele puxava, absorve. O corpo físico, ele absorve todas as energias que estão em desequilíbrio, que vocês vão ver mais para frente, nesse corpo duplo etérico. Olha lá, é o campo mais grosseiro, onde as energias se condensam em direção ao corpo. E de forma reversa, direciona impulsos físicos aos arquivos perispirituais. Corpo astral modifica-se sob o comando do pensamento. Então imagine o que o pensamento faz com a gente. Ele tem um corpo, ó, que é responsável por ele. Aí depois vem o corpo mental, envolvido, um envoltório sutil da mente. Depois vem o corpo causal, registro de todos os pensamentos e ações de vidas passadas. Então, tudo que a gente faz, tudo, fica registrado no nosso perispírito, vida após vida. É muito sério, hein? Por isso que a gente precisa ter muita consciência, né? Do que a gente faz, o que a gente registra, o que a gente guarda, porque depois tudo isso vai afetar o nosso corpo físico. E aí, olha aqui, esse foi tirado do livro Mãos de Luz, da Barbara Bremer. É uma americana, que é a Bíblia sagrada de tudo que é energia, é a Barbara Bremer nos Estados Unidos. Mãos de Luz, maravilhoso o livro. E aí ela coloca essa imagem, ela fala, o perispírito metaboliza essas energias nos centros de força e distribui ao organismo. Essas energias se manifestam em nossa aura, formando o nosso hálito mental. Aí vamos ver aqui, para vocês entenderem no desenho. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo físico-psíquico, conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas. Ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico.
Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Maravilhoso, né? Como é importante entender que como a gente tem responsabilidade sobre nós mesmos. E me veio uma frase do Chico Xavier, porque às vezes alguém deve estar pensando assim, nossa, eu fiz tanta coisa errada, e agora? Vai passar tudo para o corpo? Tem uma frase do Chico Xavier que diz assim, ó, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, pode a partir de agora fazer um novo fim. Sempre há tempo de corrigir. Deus é maravilhoso. A sogra da minha filha fala assim, é o Pai eterno, é um Pai eterno mesmo, que está sempre nos ajudando, está sempre dando oportunidade para que a gente mude o nosso jeito de ser. Ah, mas eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ficar assim. Não adianta, gente, vai sofrer. Quando você tem realmente informações que vão ajudar você a mudar de vida para melhor, mude. Aí é que tá. Somos seres inteligentes. Estamos aqui para ficar valer essa inteligência. Então vamos mudar a partir de agora e tomar consciência realmente do que a gente faz com o nosso corpo. Então toda doença, todo desequilíbrio, ele vem do próprio ser. Aí você fala, ok, mas então eu posso mudar isso? Pode! Busque conhecimento. Conhecimento é poder. E quando você busca esse conhecimento, você começa a mudar todo esse padrão negativo que está fazendo com que o seu corpo adoeça. E a principal coisa que precisa fazer é amar a si mesmo. Porque às vezes a gente fica olhando os outros lá fora, ai, mas o outro tem isso, o outro tem aquilo. Você tem tudo que ele tem e algo mais. Olhe para você, sinta a essência divina que vibra dentro de você com cada batida do seu coração. Você é um ser divino feito à imagem e à semelhança de Deus. Não, e outra, somos únicos, olha que maravilha. Pensou se fosse todo mundo igual? Seria chato, né? Seria. Que bom que a gente é diferente. E cada um se ajuda com essas diferenças, mas a gente precisa fazer valer a nossa vida aqui na Terra. Então, olha lá, o campo da aura, então, é o verdadeiro documento de identidade do espírito quanto à sua condição moral. Olha lá a vibração de cada um. É que tem gente que tem a visão do chakra frontal aberta e ele vê a aura das pessoas. Uma vez lá no meu consultório, eu cheguei na sala de espera e falei para o paciente, vamos! Ele olhou para mim e falou assim, doutora, para. Eu falei, o que aconteceu? Fiz assim, falei alguma coisa, né? O que foi? Sua aura. Falei, oi? Você sabe de aura? Ele falou, eu estudo isso há anos. Estou vendo a sua aura agora. Eu falei, gente, que maravilha. Que cor que ela tá? Azul. Eu falei, gente, é a cor que eu mais amo. Então, isso que é legal. Lá, quando você tem conhecimento, você enxerga mais. E aí, você já pensou se todos nós tivéssemos esse chakra frontal aberto e a gente pudesse chegar e ver o que está em volta da pessoa, porque de acordo com os pensamentos dela, ela vai carregar um colorido nessa aura. Esse colorido aqui, ó, são de pensamentos em equilíbrio, positivos. Agora você imagina você chegar perto de uma pessoa muito negativa, muito mal-humorada, que não se ama. Que cor que deve ser a aura dessa criatura? E aí, você não está vendo. Ai, mas eu não consigo ver. Como que eu vou fazer para me proteger? Tá, mas você sente, liga o sensor do sentir. Todos nós temos. Ah, mas eu não consigo. Ah, você consegue. É só você prestar atenção na sensação que vai vir no seu corpo. Você chega perto de tá lá numa festa, vai tomar café na casa da amiga. Eu falo tudo isso que as minhas amigas estão aqui, que a gente vai tomar café na casa delas e a gente não quer ir embora. De tão bom que é.
Mas tem aquele lugar que você chega e você vai, tá todo mundo bem vestido, todo mundo bem arrumado, mas você chega lá, você fala, nossa, não estou me sentindo bem. Vontade de ir embora. Gente, aí você fala para tua amiga, ó, o negócio aqui não tá bom. Aí você cuida da sua cabeça. Olha aí, só tá gente amiga aqui. Mas quem diz que todos os amigos têm uma vibração boa? Tem uns que não tem, porque ele não tá bem. Então, quando a gente presta atenção no nosso sensor, percebeu que o ambiente não tá bom, não fica muito tempo ali. Porque se você ficar muito tempo, você sai arrastando aquela negatividade, você absorve aquela negatividade. Porque as pessoas, quando estão no lugar, elas vão envolvendo você. Vocês já perceberam que, vamos falar de alguma coisa, a maioria abre a boca só para falar de notícia ruim. A hora que você entrou, porque aí você vai lembrar de uma ruim também, que você também está recebendo lá Instagram, Facebook, não é? Tem um monte de coisa, aí você vai lembrar, aí você vai falar também, o outro também. A hora que você vê, tá todo mundo falando coisa ruim. Se você tem uma dorzinha de cabeça, o que vai acontecer? Você vai sair do café, a dor de cabeça ali. Aí você vai lá e vai tomar remédio. Você não entendeu o que é a dor de cabeça? Aí é que tá. O que você estava falando? Quais as pessoas que estavam à sua volta? Então, essa visão ampliada é que faz da gente seres despertos, conscientes, para não ser pegos nessas armadilhas, né? Entre o céu e a terra, lá. Eu pus bastante porque é o jeito que está escrito no livro, tá? Meu marido é professor na UF, ele fala assim, não pode ficar colocando muito escrito. Eu falo, eu coloco. Eu coloco porque estava no livro, e aí você vê direitinho como estava no livro. Não é bom? A gente fala, nossa, gente, olha lá. Como que ele fala, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelece um veículo de células elétricas, um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Foi o que mostrou no vídeo. A nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Bem explicadinho, né? Aí, lá era livro espírita. Agora o cientista, Amit Goswami. Esse livro é maravilhoso, Médico Quântico, maravilhoso. Os chakras e a psiconeuroimunologia. Cada chakra está ligado a uma glândula endócrina. As glândulas endócrinas se comunicam com o cérebro, que contém o mapa da mente. Desse modo, por meio dessa conexão psiconeuroimunológica e do sistema nervoso autônomo, a mente exerce o controle sobre as energias vitais. Ciência e espiritualidade falando a mesma coisa. Olha que maravilha! Como que a gente está tendo informações hoje para a gente usar isso a nosso favor. Então, olha lá, os 7 centros de energia. Chakra coronário, topo da cabeça. Glândula pineal ou epífise. O que ele traz? A consciência do espírito. Quem tem esse chakra bloqueado, não sabe nem quem é e nem o que está fazendo aqui. Chakra frontal, no meio das 2 sobrancelhas. Glândula hipófise. Ele é responsável pelo intelecto, pelo sentido e pela visão. Chakra laríngeo, em cima da garganta. Glândula tireoide, responsável pela nossa comunicação. Chakra cardíaco, glândula timo, responsável pelos sentimentos. Chakra umbilical, ou plexo solar, glândula pâncreas, emoções inferiores. Chakra sexual ou sacral, glândulas de reprodução, está bem em cima do ovário e do útero. Troca sexual e alegria. Chakra básico, glândulas suprarrenais, absorção de energia telúrica, energia da terra. Então agora a gente vai ver um por um.
centro coronário, em cima do topo da cabeça. Quando esse chakra está aberto, você tem uma conexão muito grande com a espiritualidade, muito grande. Então, o que a gente precisa fazer? Através do conhecimento, a gente abrir esse chakra cada vez mais para que a gente tenha conexão. Então, olha lá, região central do cérebro, alto da cabeça, na direção da pineal. Recebe estímulos do espírito. Está associado à conexão da pessoa com a sua espiritualidade. Aquela pessoa que fala assim para você, não acredito em Deus. Você tem uma religião? Não, não acredito em nada. Morreu, acabou. O chakra coronário está aberto ou fechado? Está fechado. Entendeu? E você precisa ajudar esse ser a abrir esse chakra. E abrir como? Ele precisa buscar conhecimento, para ele entender quem ele é, que ele não sabe nem quem ele é. A integração, esse chakra tem a integração de todo o seu ser, físico, mental, emocional e espiritual. Supervisiona os demais centros de força vital, liga os planos espiritual e material, relaciona-se com a glândula pineal no centro do cérebro. Lembra que eu falei para vocês do Quem é Médio mês passado? Que o doutor Sérgio Felipe é o que estuda mais a pineal? Ele fala que a pineal funciona como uma antena psíquica, portanto, possui uma frequência natural de oscilação que é variável. Quem determina essa frequência de oscilação? Cada um de nós. Então, olha lá, a glândula pineal surge como o centro do nosso relacionamento com outras dimensões. Todo mundo tem pineal, então todo mundo se relaciona com as outras dimensões. E tem sido assim nas mais variadas correntes religiosas e místicas há milhares de anos. Ela é uma antena parabólica, calibrando a antena receptora. Olha lá, bem no centro do cérebro. Olha lá, chakra frontal e chakra coronário. Quanta coisa a gente tem dentro da gente, boa, hein? Frontal, fica entre as sobrancelhas, portal da intuição e da concentração. Por que que as mulheres hindus usam uma pedra bem no meio? É um local sagrado. É o seu, como multimídia aqui, ele está colocando, ele conectou meu computador, tem uma aula ali dentro, não tem? O que ele vai jogar? O projetor vai jogar o quê ali na tela? A aula que está mandando para ele, não é? O chakra frontal é um projetor dentro da nossa cabeça. E a imagem que ele vai projetar lá fora é o que tem dentro de você. É você o responsável. Então, por isso que a realidade lá fora, ela é subjetiva, porque ela depende do observador. Então, esse projetor, presta atenção, o que você está projetando lá fora? Uma mente negativa, uma mente que não está bem consigo mesmo, o projetor dela vai estar só jogando coisas ruins. E ela acha que o mundo é ruim. Não, é dentro dela que está ruim. Quanta coisa, né, gente? Boa, dá pra gente ficar falando um tempão, mas eu tô olhando o relógio. Eu tava dando palestra semana passada no centro e eu olhando o relógio. E aí o pessoal, não, fala mais, fala mais. Eu olhando o relógio e o dirigente aqui. Aí eu falei assim, olha, gente, eu não posso ultrapassar a hora que eu tô olhando o relógio ali. Aí depois que terminou a palestra, eles foram tudo em cima do dirigente. Por que você falou pra ela andar, parar de falar? Tinha que deixar ela falar. É que tem hora também para os passos, né? Lá, o Lauro tá apontando lá. Então, olha lá, ó, portal da intuição e da concentração. Exerce influência decisiva sobre os demais centros de força e relaciona-se com os lobos frontais do cérebro e a pituitária. Chakra laríngeo, garganta, ligado à comunicação e à expressão. Então, entenda, pessoas que têm problema na garganta, na tireoide, que o chakra está bem em cima dela. Qual é a dificuldade dessa pessoa? Ela não expressa a sua verdade. Ela não consegue falar o que ela sente
e o que ela pensa. Então, quando você não consegue fazer isso, você vai afetar de uma forma ou de outra a glândula responsável. Você pode mudar tudo isso? Pode. Comece a falar. Comece a colocar para fora o que você está sentindo. Ai, mas eu vou magoar o outro. Mas aí você magoa você? Para não magoar o outro, você vai magoar você. Pare de se magoar. O outro vai ficar magoado se ele quiser. E outra, às vezes na sua cabeça você acha que ele vai ficar magoado, ele não vai ficar em nada. E você ficou perdendo tempo. Então, fale, coloque para... O meu marido falou isso, que a mãe dele falava assim, o pai dele não falava. Homem, fala, abre a boca, que a gente quer saber o que você está pensando. Então, a gente precisa aprender a se expressar, né, a falar. Responsável pela energia lá da fala, emissão da voz, atua no funcionamento da glândula tireoide. Ok? Cardíaco, coração, ligado ao amor, ao perdão, à compaixão, responsável pelo funcionamento do aparelho circulatório e do coração. Controle da emotividade e sentimento. Muitos livros trazem assim, ó, que são 7 chakras, 7 centros ao longo da coluna vertebral, não é? O coração é o meio. Olha que legal. Os 3 chakras acima do coração, que nós falamos, coronário, o frontal e o laríngeo, eles estão ligados mais à espiritualidade. Agora, abaixo do coração, são chakras ligados mais à matéria. Olha que legal. E o coração é o meio. Então, é através da expansão do coração, do amor, é que você vai começar a despertar os chakras superiores. Plexo solar, bem em cima do seu estômago. Funcionamento do aparelho digestivo, ligado ao estômago, assimilação dos elementos nutritivos, absorção dos alimentos, ligado ao poder pessoal e à autoestima. Por que tem tanta gente com problema no estômago? Ai, mas eu comi não sei o quê. Tudo bem, a comida que você também está comendo está errada, mas atrás disso está a falta de digerir uma situação. Às vezes você está passando por um momento que está desafiador, e aí você não quer mudar, você não quer sair daquilo para melhor, porque aquilo, para você sair de uma situação e ir para outra, dá trabalho. Você vai enfrentar muitas mudanças, não é? Mas se você não fizer isso, qual o órgão afetado? Estômago. E aí faz endoscopia, faz não sei o quê, toma tudo quanto é remédio, e às vezes não melhora. Não melhora por quê? Não mudou a causa. Então, é a causa que a gente precisa ficar ligado. Sacral, abaixo do umbigo, funcionamento dos órgãos de reprodução, ligado à sexualidade e à criatividade. Então, o que é criatividade? É você criar algo bom na sua vida. É você aprender a ter ideias diferentes. É você ir atrás daquilo que move a sua paixão, que faz o seu coração bater. Isso é criatividade, em busca de algo que ajude você a sentir cada vez melhor aqui nesse planeta Terra. Muitas pessoas não têm essa criatividade, então ela fica na mesmice, ela fica, tá ruim, mas tá bom. E não é assim a vida. A gente precisa se mexer, a gente precisa sair às vezes de um chamado conforto, mas que não está fazendo bem, que está trazendo doença, que está trazendo um monte de coisa. Então é preciso olhar para tudo isso. Básico, base da coluna, relaciona-se com a quantidade de energia física e com a vontade de viver na realidade física. Então, quem fez aqui já Tai Chi, quando você vai fazer Tai Chi, ele manda bater muito aqui, ó. Vocês já fizeram Tai Chi? Por que bate aqui? Porque aqui é energia vital, é o Tan Tien, que o chinês fala. Energia vital, é a energia que você carrega pro resto da sua vida.
E essa energia, ela precisa ser trabalhada. Então, quando a gente fala assim, ó, faz aterramento, porque esse chakra base, ele está ligado à energia telúrica da Terra. Faz aterramento. O que é aterramento? Coloca o seu pé no chão. Tira o seu sapato. Porque quando você está de sapato, você deixa de receber energia e descarregar energia na Terra também. Então, quando você faz esse aterramento, e eu acho uma coisa muito interessante, quando você põe a mão, abraça uma árvore, que tem gente que passa e fala, você está ficando doido. Não é? Vê alguém abraçando a árvore, gente, ficou louco, está abraçando uma árvore. Louco é quem não abraça. Por que você abraça uma árvore e você se sente bem? A árvore tem raiz. A hora que você põe o seu pé do lado da árvore e abraça ela, você recebe todo enraizamento. Olha que maravilha. Então vamos abraçar a árvore, gente. É uma delícia. Deixa o outro falar. Olha, tá ficando doido. Então mesmo, mas olha minha alegria. É melhor ser doido alegre do que igual você aí, ó, desse jeito desvitalizado, né? Então, essa energia física, essa quantidade de energia, ela vai ser mostrada no seu comportamento, no seu jeito de ser, no tom da sua voz. Energia. Ah, mas aonde eu recebo energia? Você é diferente do celular. O celular, para carregar, precisa de um carregador e enfiar na tomada. Você não tem nada para pôr na tomada. Mas aonde você recebe energia? Na natureza. E a natureza está aí a todo momento. Levanta de manhã, presta atenção que tem o sol. Coloca as mãos para cima. Eu faço isso todo dia. Coloca as mãos para cima e recebe a luz do sol, luz divina. À noite, as estrelas, os planetas, recebem energia. Tira o sapato, fica de pé, pisa na grama. Gente, é coisa tão simples, mas a maioria não faz. Não é? Olha, o espírito André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, refere-se à denominação de centro de força para designar centros espirituais. O instrutor Clarencio, estudando a fisiologia do perispírito, explica a existência do centro de força e apresenta em número de 7 principais. Olha lá, o perispírito é a sede desses centros de força que a gente está falando. São usinas de recepção e armazenamento de energia espiritual ligados ao corpo físico, por terminações nervosas denominadas plexos. E aí, por que a gente precisa entender tudo isso? Porque aí está o caminho da saúde ou da doença. Na visão da medicina quântica, quando entramos em ressonância com alguma forma vibracional que altere a função normal dos corpos sutis, adoecemos. As doenças vão do corpo sutil para o corpo físico. Então, não adianta só você olhar o corpo físico. É os corpos sutis que precisa ser olhado. Os sintomas são apenas uma manifestação de um problema interno. Olha lá, como que é o processo de adoecimento? Olha que legal. Primeiro começa a nível mental, a nível do espírito. A mente conturbada, a mente que não para de pensar, cheia de problema, acha que tudo está ruim. Ali já começa um desequilíbrio. Depois passa para... E isso ainda está a nível energético, ainda não apareceu no corpo físico, ok? Só está na mente. Só que depois de um tempo, a pessoa continuou martelando aquilo muito ruim, já começa a aparecer a nível funcional inflamatório. Aqui, o paciente vai no médico, doutor, estou sentindo um monte de coisa, vamos fazer exame. Aqui já pega. Aqui ainda não. Se fizer exame aqui, o que vai falar? Você não tem nada. Mas aqui já começa a alterar as funções das células, dos órgãos, e aí depois passa a nível orgânico. Aí chegou no corpo físico. Então, até chegar aqui, tem um caminho muito longo. Agora, o mais importante é a responsabilidade de quem pensa, de quem sente, do espírito.
o que ele está fazendo com todos os corpos até chegar aqui e ser diagnosticado uma doença. Na visão da medicina energética, ao reprimirmos nossos sentimentos, criamos no nosso campo bioenergético vários desequilíbrios. A energia emocional fica estagnada e vai sobrecarregando os canais energéticos, como o meridiano de acupuntura, os chakras, bloqueando o livre fluxo da nossa energia vital, gerando desordens físicas, psíquicas e espirituais. Olha essa imagem aqui, uma pessoa doente. Então, na hora que você vai ver, ó, escapando energia. Ó. E aí aqui, a hora que vai no médico, tem um problema aqui. Mas até esse problema estar ali, tá vindo coisa, ó, há muito tempo. Olha a diferença de um campo saudável, da pessoa que se trabalha internamente, busca um equilíbrio, entende sobre tudo isso, porque quando você tem esse entendimento, as ferramentas, você vai usar para você. É claro? E aí você vai ser mais saudável porque você sabe de tudo isso. Agora, se a gente sair aí fora e fala assim, você sabe o que é chakra? Eles riem. Só que aí eles vão ficar lá na fila dos hospitais, das coisas, não sabem nem o que está acontecendo. E acha que é vítima. Não existe vítima. Você é responsável por tudo que acontece no seu corpo. E aí quando a gente assume essa responsabilidade, as coisas começam a mudar, porque você começa a tomar conta de você mesmo. Então vamos fazer de tudo para que a gente tenha essa aura saudável, esse corpo sutil saudável, para que, olha aqui, não tem nada escapando energia. Aí qual que é a vitalidade dessa pessoa? 100%. Mãos de Luz, Bárbara Breno. Toda doença é uma mensagem direta dirigida para você, dizendo-lhe que você não tem amado quem você é e nem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. Porque a gente tem que ser a gente. Você não pode ser o que o outro quer que você seja. Quantas mulheres a gente vê, às vezes, reclamando no consultório, mas eu gostava de ser espírita, o marido quer que eu seja católico. Ué, e você vai ser católico porque ele quer? Pra gente é uma coisa assim, coerente. Mas tem gente que submete a isso. Então, quando você entende que você é um ser único, especial, que não tem ninguém no mundo igual a você, você vai começar a se colocar como prioridade, como alguém muito especial. Não tem ninguém igual a você, então seja você. É isso que a gente precisa aprender a ser na vida. Aí, a gente sendo a gente vai encontrar alguém na vida que vai amar o nosso jeito de ser, porque ele ama do jeito que a gente é. Olha que delícia. E aí, é claro, olha lá, a acupuntura. Eu sou acupunturista, eu amo a acupuntura por saber tudo isso de física quântica, de energia. Olha lá, ó, os pontos de acupuntura são aberturas por onde entra e sai a energia da aura. Então não é à toa que vai lá e espeta uma agulhinha. Ali é um canal de energia que está fazendo com que essa energia circule. O que é a doença? Bloqueou a energia. A energia bloqueia o sangue. O sangue não irriga os órgãos. Então o que a gente precisa fazer? Fazer com que essa energia volte a circular. Um ponto lá de acupuntura é como, acorda menina. É uma delícia. Somos como uma esponja no mar de energia que nos cercam. Aí eu falo pro meu filho, põe uma imagem bem bonita, porque às vezes você vai colocar uma agulha no... Ai, dói! Ai, não sei o que, já até faz cara de que tá doendo. Eu falei, filho, você põe uma imagem bem bonita. Ele falou, mãe, pode deixar. Olha que bonito. A tranquilidade. Nem parece que vai levar uma agulhada. Aqui eu já falei, quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses centros de força,
da nossa alma naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. A estimulação de um determinado centro de força poderá compensar ou descarregar outro. Estimulação que compensa acontece pelas atitudes boas. Ação bondosa estimula o centro de força cardíaco, responsável pelo controle dos sentimentos, compensando ou revitalizando um outro centro de força enfraquecido. Agora, olha aqui. Estimulação que descarrega por atitudes incorretas. Olha aqui. Olha. Como eu trabalho com paciente que tem bruxismo, que tem dor na face, eu falo assim, não vai abrir a boca para comer aqueles lanches desse tamanho, depois a tua boca não fecha. Olha lá. Exemplo, gula, vícios que ativam negativamente o centro gástrico, fazem este automaticamente para poder continuar a sua função, puxa para si as energias dos outros centros de força. Aí começa a desvitalizar, né? Então, o que nós podemos fazer para aumentar a nossa energia? Olha lá. Selecionando alimentos, de preferência frescos, que são considerados alimentos energéticos, pois ainda possuem vitalidade. Tem uma japonesa na feira da Marcondes Salgado, a Márcia. Eu chego lá na barraca dela e falo, Márcia, aqui é a farmácia. Ela falou, eu já sei. É por isso que eu ponho as verduras tudo fresquinha aqui, orgânicas, sem agrotóxico, para que as pessoas não tenham que ir do outro lado ali para a farmácia. Então, olha lá. Você tem tudo que é natural, então coma verdura, coma legumes, coma coisas boas que tenha vitalidade. Faça exercícios respiratórios, aumente a sua resistência, a capacidade pulmonar, caminhe ao ar livre, na natureza, para recarregar de energia. À beira do mar, em meio à vegetação, ao parque. Eu faço isso todo dia. Mantendo a pele em perfeitas condições de higiene, captando energia, utilizando a mente através da força de vontade concentrada, diretamente do reservatório da natureza, através do passe. Olha que legal! Eu falo que o passe é uma transfusão de energia, mas quando você está conectado, tá? Não é para ficar lá tomando passe e abrindo o olho para ver qual é o médico que vai me dar o passe. Deixa eu ver. Aquele médico é meio fraquinho. Ai, não, aquele lá eu não gosto do jeito dele. Não vai receber. Não recebe. Porque o médium ali, na verdade, é um canal. Ele está recebendo forças maiores. Então, quando você conecta, você está recebendo. Né? Através lá do passe solicitando o auxílio dos bons espíritos, leituras e músicas elevadas, nada de ouvir funk, através da prece diária, né? Para mantermos nosso sistema energético harmonizado, devemos pautar nosso comportamento pela moral, bons costumes, como é bom ser bom, né? Infundindo-nos de ideias sadias, corrigindo os nossos desvios de conduta com disciplina, ok? Aí nós vamos terminar. Olha, 9h em ponto. Quem que é? Gente, eu dando uma palestra uma vez, o celular começou a tocar. Eu falei, gente, esse povo não tem educação. Onde se viu o celular tocando? E o celular não parava. Todo mundo olhando para mim. Eu olhei, era o meu. Falei, gente, agora pode ver, eu ponho no silêncio, no modo, vamos então agora que vocês possam ter assimilado tudo que foi falado aqui, que a gente só falou de coisa boa, coisa que realmente vai fazer diferença na vida de vocês, e aí a gente vai terminar com uma música, que a música eleva a nossa alma, mestres que passaram pela humanidade aqui, que estão nos ajudando do mundo espiritual, para a gente realmente dar o salto quântico, elevando a frequência do planeta Terra. E todos nós estamos aqui para fazer isso, ok?
Muito bom, né? Vamos fechar os olhos agora. Onde que apaga aqui? Sim? Vamos agora, então, nesses momentos de paz, fechar os nossos olhos e nos ligar à espiritualidade, os mentores desta casa que nos recebeu aqui desde a hora que nós entramos aqui, já estão a postos para o trabalho do passe. Vamos então nos abrir a essa conexão com a espiritualidade, recebendo esses fluidos benéficos que todos nós que chegamos aqui estamos precisando para repor as nossas energias, para melhorar nossa mente, o nosso espírito, para que a gente possa sair daqui bem melhor do que quando chegamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque são seus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Pessoas que estão agendadas, pode se dirigir a sala ao lado, restante. Vamos então em agradecimento, colocar diante de Deus, agradecer por tudo que aqui recebemos. E possamos voltar para os nossos lares, mais tranquilos, mais tranquilos, conscientes. Tudo que a gente faz, volta para a gente mesmo. Para que a gente possa plantar bem, o amor e ser luz. Por onde a gente passar, espalhando alegria, espalhando amor, espalhando tudo que é bom nessa vida. Nós agradecemos, Pai, e damos por terminado o trabalho nesta noite.